Eu sou Nita Freire, como me chamam habitualmente nesses últimos anos, mas meu nome é Ana Maria Araújo Freire. Eu nasci em Recife, como o Paulo nasceu também, 12 anos antes dele. Sou filha de educadores, que por sinal foi o colégio que concedeu uma bolsa de estudos, que Paulo pôde estudar e fazer a escola secundária. Anos depois, ele se ofereceu para trabalhar, trabalhou na administração do colégio, junto com minha mãe, Genove Araújo, e posteriormente foi professor de língua portuguesa. Naquele tempo precisava de um alvará, um licenciamento do Ministério da Educação, no Departamento de Ensino, e meu pai pediu e dava um alvará de notório saber. Mas ele poderia ser professor de língua portuguesa. Vocês imaginem que Paulo começou a vida dele no curso secundário e ele tinha 17 anos. Ele já era um rapaz e a turma toda era só de guris muito pequenos. Ele se sente muito humilhado porque ele era muito magro e ele dizia, eu sou muito anguloso, eu era muito anguloso. Eu digo para minha mãe, eu não posso ir de calça curta para o colégio. Então ela tem que providenciar um pouquinho de dinheiro a mais para comprar um corte de fazenda maior e fazer uma calça comprida. A origem de Paulo era de uma classe média que, empobrecida, foi morar em Jaboatão. A família viveu esta fase de muita falta de tudo, não é? Eles estavam morando numa casa muito pequena, muito apertada, num morro que se chamava Morro da Saúde. Paulo dizia, tem tudo lá, menos saúde. Ele mesmo tomava banho com os amigos no riacho que passava atrás da casa, que eram 2 unas, um riacho que hoje desapareceu. Com a secura que vai dando, os desvios de água não existem mais. E Paulo morou lá, foi quando ele foi estudar, então, no colégio de meu pai. De lá, ele foi um ótimo aluno, começou a trabalhar e foi para a faculdade de Direito, onde ele fez o curso jurídico. É isso, então eu sou filha de educadores, sempre estive envolvida com educação, sempre gostei muito desse ramo. Tinha começado um curso de engenharia, e que era uma coisa assim notável, porque existiam 2 engenheiras no Brasil todo naquela época. E eu entrei com mais 3 ou 4 moças em Pernambuco e 2 que entraram no Rio, que eram as faculdades de engenharia existentes naqueles primeiros anos 50. Bem, eu depois adoeci, parei o curso, me casei uma primeira vez e vim morar em São Paulo, onde meu marido, meu noivo, morava. Nos casamos em Recife e viemos para cá. Eu tive 4 filhos e fiquei muito assim do lar, cuidando das coisas, cuidando de filho, cuidando de feira, de lavar roupa, de buscar isso e aquilo, levar a criança na escola. E chegou um ponto que eu estava assim, ponto de bala para explodir. Eu não estava me aguentando mais nessa vida que hoje eu vejo, era muito medíocre para mim. Eu queria me lançar no mundo como eu me lancei, quer dizer, fazer coisas que fossem do meu agrado, porque a gente não pode fazer bem feito coisas que a gente não gosta. Eu queria fazer coisas bonitas, bem feitas e que fossem de serviço para o Brasil, que fosse bom para a população brasileira, que o Brasil pudesse ir se transformando pela minha ação, e não só da minha ação, obviamente, mas de centenas e milhares de outras pessoas que, como eu, pararam de estudar e voltaram, ou aqueles que sempre prosseguiram nos estudos em benefício próprio, mas, sobretudo, em benefício do engrandecimento do país. Este ano, em 19 de setembro, Paulo completaria 100 anos de idade. Então,
como ele já é morto há 24 anos, estamos no mundo inteiro, eu e milhares de pessoas, celebrando a presença desse homem entre nós. Paulo, sem dúvida alguma, e ele é tido como o maior educador do século XX e agora que se estende pelo século XXI. Os festejos têm toda sorte de nuances e de categorias. São centros de debate, são lives, são rodas de conversa, são shows de música. Para ele, vocês imaginam, o pessoal da Paraíba já publicou o primeiro volume e agora vai publicar mais 2 de quase 600 páginas, todos com cartas de pessoas, sobretudo educadores, cartas escritas para Paulo. Cartas escritas com paixão, com amor. Tem uma delas que eu disse: soba, menina, se Paulo tivesse vivo eu não ia gostar muito dessa carta não. Uma paixão louca por Paulo. Mas é assim, o mundo todo entendendo a importância, a beleza de que foi revestida a vida de Paulo. Quando ele falava sobre as coisas tão difíceis que precisávamos extinguir da nossa sociedade, ele nunca falava com mau humor, nem com ódio. Ele apontava, ele denunciava os erros para a gente, a partir da denúncia, saber que o problema existe e a gente trabalhar para o anúncio de uma coisa nova. Então, os eventos são de toda sorte, mas são todos muito molhados no afetivo. Paulo foi um homem que conseguia amar e amou a todas as raças do mundo por onde ele andou. Ele dizia: é muito fácil para mim amar o diferente. Eu gostei muito de ter conhecido gentes tão diferentes de minha, com culturas tão diferentes da brasileira. Eu só não gosto de conviver e não convivo com o antagônico de mim. Então é claro que aqueles que xingam Paulo, que dizem impropérios, que querem queimar os livros dele, que querem fazer toda sorte de malfeitos contra Paulo, esses não endossam Paulo, nem muito menos esses festejos enormes que se faz. Ele, como patrono da educação brasileira, ele está em destaque no mundo inteiro, não por ser o patrono, quero corrigir, mas por ele ter feito uma praxis, uma prática em todos os campos aonde ele trabalhou, onde ele exerceu a sua função de educador. Paulo foi um homem que amou a educação e a ela dedicou os melhores tempos de sua vida, as melhores coisas de sua vida. Ele nunca abandonava fazer um trabalho pela educação para ir a um passeio, por mais atraente que esse passeio fosse. Me lembro, eu em Foz do Iguaçu, nós estávamos na cidade, fizemos um trabalho, depois eu digo: Paulo, vamos ver a cachoeira, Paulo. Eu já tinha visto, é uma coisa inenarrável. Ele disse: não, eu preciso escrever. Isso é um dever que eu tenho. E o nosso avião sai às 2 e eu não quero adiar, nem para o fim da tarde, nem para amanhã. Então ele perdeu de conhecer a Foz do Iguaçu em nome dessa obrigação que ele sentia de contribuir para a conscientização das populações brasileiras e de todo o mundo, para transformar o mundo num mundo mais justo, mais sério e mais igualitário. Em 1997, nós estávamos com o convite para irmos a Rondônia. Eles queriam que Paulo fosse lá para fazer uma fala, sobretudo Clodomir Moraes. Clodomir foi um militante junto com os camponeses no Nordeste.
foi um homem de muita luta, de muita briga para tirar os camponeses da situação de miséria e fazê-los sujeitos de uma sociedade onde, trabalhando, fossem dignificados com os seus salários e com as condições de trabalho. Ele findou preso em Olinda, junto na mesma prisão que Paulo. Foi quando Paulo teve proximidade com ele, e dizia que Clodomir era assim, era o animador daquela prisão, porque todo mundo cabisbaixo, sofrendo, muitos se queixando, outros quase sempre todos muito amargurados, e Clodomir vinha com as histórias dele. Ele adorava contar histórias. E então se estabeleceu nesse momento, nesse mês ou 40 dias lá, uma amizade muito forte entre Clodomir e Paulo. Pelo o testemunho com que o professor Clodomir nos falava da sua experiência muito, e ele falava com muita humildade, quer dizer, ele foi um homem torturado antes mesmo do golpe. Quer dizer, aquele testemunho de convicção, de respeito ao povo, foi para mim, por isso que eu inclusive peço desculpa a ele, porque ele é um homem humilde, de fazer esse discurso de público, mas eu acho que há uma virtude que a gente deve viver, que é a da gratidão. Quer dizer, eu sou um discípulo do professor Clodomir, com muito orgulho para mim. Depois Paulo foi para o Rio para prestar novo depoimento aos militares, e de lá ele foi, vamos dizer, obrigado a ir para a Embaixada da Bolívia e pedir asilo político na Bolívia, porque um católico que era muito a favor do golpe, mas era um homem de muita honestidade, Alceu de Moroso Lima, ele começou a ver que as pessoas estavam sendo muito massacradas e que Paulo seria um objeto maravilhoso para os militares se vingarem. Então, diz a um emissário dele, manda um emissário, você vai lá e tira Paulo do hotel e leva para a Embaixada da Bolívia. E foi assim que Paulo foi para a Bolívia, foi quando ficou mais tempo distanciado do seu amigo Clodomir. Passado uns tempos, Clodomir chega lá em casa e disse, Paulo, Nita, ele não me conhecia ainda. Eu vim te conhecer e vim me apresentar minha nova mulher, tá? Então foi assim que ele nos apresentou a Jacinta. Jacinta foi uma companheira enorme dele, nos finais da doença dele, nos tempos que ele ainda estava com muita energia e dando aulas na universidade, ela foi um esteio para a vida dele, no fim da vida dele. Então a gente tem que reconhecer isso. Eu quero reconhecer também o acolhimento que a universidade, as autoridades da universidade deram aos dois, não é? Porque muita gente do exterior perguntava, mas Paulo, como é que você que foi expulso do Brasil como um comunista e isso e aquilo, e você vai ensinar na Pontifícia Universidade Católica? Ele disse, não, porque no Brasil não houve isso. As pessoas que tinham trabalhado com a educação poderiam voltar e voltaram para universidades de cunho religioso, não é? Então foi assim que Clodomir foi para lá, Jacira foi para lá, Jacinta foi para lá e permaneceram por longo tempo. No final da vida ele foi morar com um dos filhos que tinha casado e pouco tempo depois ele faleceu, já muito doente. O esforço todo, as torturas, as más condições de vida que as pessoas que fizeram o golpe militar, civil-militar de 1964,
não deixava as pessoas viverem muito. Ou morriam nas torturas, ou, em geral, morriam em decorrência depois das torturas. Né? O organismo fragilizado não tinha muitas condições de ir adiante. É difícil a gente mensurar o significado que isto teve à época. Representou colocar a universidade em contato com toda a sociedade rondoniense, com a mídia, com os setores educacionais, com a Secretaria de Estado e as secretarias municipais, com os educadores, com os professores, enfim, foi colocar de novo a universidade na pauta da sociedade rondoniense. A UNI recebeu, né, no dia de Paulo Freire, no dia 14 de março de 1997, pessoas de todo o estado e de diversos setores. Eu não saberia dizer, eu acho que ninguém tem esse número, quantas pessoas estiveram na universidade. Mas lembro bem que colocamos 400 cadeiras na área interna do que hoje se chama Auditório Paulo Freire, e quem estava sentado, literalmente, não enxergava o pátio do auditório. Quem estava sentado não enxergava fora de tantas pessoas que ficaram no entorno do auditório. Como era aberto, as pessoas puderam acompanhar do entorno. Então, para a universidade, a vinda de Paulo Freire, e para mim em particular, é assim que eu compreendo, representou, de um lado, esse novo recomeço da universidade em termos acadêmicos. Esse novo recomeço, superando uma crise que tinha sido vivenciada 2 ou 3 anos anteriores. Por outro lado, representou também para a universidade colocar a universidade de novo na pauta da sociedade rondoniense. Foi reaproximar, né, foi um novo reencontro da universidade com a sociedade, na medida em que Paulo Freire também foi agraciado com o título de cidadão porto-velhense por iniciativa do vereador Mário Jorge. E isso nos levou a universidade para a Câmara de Vereadores com toda a divulgação que isso representava à época. E essas autoridades da UNI, que é a única faculdade, a única universidade pública no estado de Rondônia, frise-se isso, que é uma coisa importante, acolheu e prestigiou eles dois e tantos outros que para lá foram. Então, essa é uma característica de abertura, de docilidade, de amabilidade do povo de Rondônia. Eu quero agradecer, então, a todos vocês daí pelo que fizeram por Paulo e fizeram por Clodomir. Aliás, Paulo foi e findou recebendo o título de cidadão da capital de Rondônia. Ele voltou com diploma, muito feliz, muito animado com as coisas que aconteceram, porque o povo de Rondônia, o povo de Porto Velho, é um povo muito acolhedor. Acolhedor para aqueles que chegam lá e foram trabalhar, para aqueles que vão visitar e vão contribuir com alguma coisa que eles saibam, para que a universidade se valorize e ganhe energia e ganhe exuberância cada vez mais, cada dia mais. Quero agradecer, então, a todos vocês de Porto Velho, a todos de Rondônia e todas de Porto Velho e Rondônia, por essa amorosidade que deram a 2 grandes educadores do Brasil, Clodomir Moraes e Paulo Freire. Sei que também essas homenagens vão prosseguir em setembro e possivelmente vai haver uma live, alguma coisa, ainda não está muito certo, que eu vá participar. Dessa vez mando a minha voz gravada, mas com toda meu enlevo, toda a minha paixão pelo que vocês estão fazendo para divulgar o bom e o bem para o Brasil. Muito obrigada.